Olá, sou a doutora Lígia Marquesi, endocrinologista, proprietária do Grupo Cita, e hoje nós vamos falar de um assunto super importante, risco cardiovascular. As diretrizes de hipertensão e colesterol mudaram esse ano. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma sumidade no assunto, que é a cardiologista, a doutora Priscila Sestari. Priscila, eu tenho uma honra de receber você aqui, te agradeço essa sua disponibilidade. Vamos tentar falar para médicos e para os pacientes o que mudou nessas diretrizes. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Conte sempre comigo. Contarei. Já é a segunda vez que ela vem. Ó, toda vez que tem essa oportunidade, a gente chama a Priscila, que vocês vão ver que show. O que ela vai contar para vocês, acho que todo mundo vai aproveitar. Então, vamos começar, né? Quais foram essas grandes mudanças? O que a gente pode tirar desses consensos que a gente estava falando que são tão densos aí, né? Exato. Muitas novidades, né? Muita coisa mudou esse ano, né? A gente vem percebendo que, apesar de todo o avanço em relação a tratamento, diagnóstico, a doença cardiovascular é a liderança em relação à causa de morte. Muito mais do que câncer, muito mais do que infecções. Então, o infarto e o derrame, que são, na verdade, espectro da mesma doença, são líderes de morte no mundo. E no Brasil não é diferente. E se a gente for pensar em fatores que levam a isso, se eu tiver que escolher um fator, a pressão alta é disparado o fator principal que leva a toda essa tragédia que a gente assiste. E a ideia das sociedades, e principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é intensificar a vigilância em cima desse dado, da hipertensão principalmente, porque é uma doença extremamente prevalente. Assintomática, de fácil diagnóstico, de tratamento extremamente disponível na rede pública e ainda subdiagnosticada. E subtratado, né? Exato. Então, nós temos uma estimativa, para você ter uma ideia, a gente não tem exatamente o número de hipertensos. Os dados que a gente tem são de um programa chamado Vigitel, e que existe um contato telefônico com o paciente e ele tem que se autonomear como hipertenso. Só fazendo um parênteses, né? Eu não sei como são os seus pacientes, porque os meus eu sempre pergunto, você tem pressão alta? Não. Aí, o que você toma? Eu tomo valsartana. Mas você não tem pressão alta? Não, a minha pressão é controlada. Exato. Então você é hipertenso e tratado, né? Então, quando liga, ele fala, não, eu não sou hipertenso. Esse acontece muito. Concreto, da nossa realidade. O paciente que está tratado e que, por isso, está com a pressão normal, ele não se nomeia como hipertenso. Ele não acha que ele é hipertenso porque a pressão dele está boa tomando remédio. Então, já existe uma subnotificação desse método de avaliação. Pelo Vigitel, nós temos em torno de 30% de hipertensos no Brasil. Mas a estimativa real é de que quase 1 a cada 3 brasileiros sejam hipertensos, dentre os adultos. Então, nós estamos falando de uma população... de uma epidemia. Absurda. E não existe cardiologista suficiente para tratar isso. Então, a gente precisa difundir esse conhecimento para que qualquer médico seja apto a fazer o diagnóstico e a iniciar o tratamento. Se houver uma complexidade maior, aí sim caminhar para o cardiologista. Mas nós não temos força de braço de cardiologistas para tratar essa quantidade de hipertensos. Essa massa de gente. Essa massa de gente hipertensa. E dentro desses hipertensos, metade está em tratamento e cerca de 30% está controlado. Olha o tamanho do problema. É o tamanho do buraco, né? Exato. Então, a ideia é chamar a atenção da classe médica para que isso não seja persistentemente empurrado com a barriga, literalmente. Então, a intenção é, por que o 12/8 não é mais normal? Porque nós temos dados de que redução em torno de 10 milímetros de mercúrio de pressão arterial já previne em cerca de 20% dos eventos cardiovasculares. Não é pouca coisa. Não. 130 não é igual a 120. Então, a gente precisa ter mais rigidez no controle da pressão. Perfeito. E você acha que essas diretrizes mudaram por novos estudos, por novas drogas, ou realmente foi pensando nessa questão de prevenção? Porque todo mundo fala, eles baixaram porque querem dar mais remédio, né? Isso é uma coisa que eu também escuto bastante. Isso é uma fala comum e, infelizmente, é uma distorção da real importância e da intenção da diretriz, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é chamar atenção. E isso é algo que vem sendo
que vem sendo um caminho seguido por todas as sociedades, tanto a americana quanto a europeia. O que a gente tem hoje de efetivo? Nós temos trabalhos mostrando que pressões arteriais abaixo de 120/80, ou seja, abaixo de 12/8, tem, ao longo dos anos, uma menor incidência de eventos cardiovasculares e de lesão de órgãos-alvo. E esse é um dado extremamente relevante quando a gente está falando de avaliação de pressão arterial. Então, o que significa isso? Que se você tem a pressão abaixo de 12/7 e você não é hipertenso, então você não toma remédio para pressão e sua pressão está abaixo de 12/7, está tudo bem, sua pressão está normal. Se você tem pressão entre 12/7, ou seja, acima de 12/8, até 14/9, é uma pressão que merece atenção. Levando para o seu mundo, é aquela glicose que não está normal, mas ainda não é diabetes. E o que a gente faz neste grupo de pacientes que não é pequeno? A gente olha para o risco do paciente. É aí que a gente vai entender, no contexto daquele paciente, quantos fatores de risco adicionais àquela pressão mais ou menos ele tem para eu definir a minha estratégia de tratamento. E nesse grupo, a primeira estratégia é sempre mudança de estilo de vida. Sempre. A primeira estratégia, aliás, para todos os grupos, né? É mudança de estilo de vida. Então, é aquele paciente que você vai alertar, falar, meu amigo, se você continuar com a sua pressão 13/9, em 3 anos você está hipertenso. Em 10 anos você infarta. E o que você... Assim, mudança de estilo de vida é uma coisa muito... genérica. Exatamente. São 3 letrinhas que querem dizer muitas coisas, Exato. né? O que você orienta? Diminuir o sal, atividade física? O paciente chegou lá na sua sala, tá nesse glicemia de alterada do cardiologista, né? Tá com essa pressão aí no meio do caminho. Aí você fala, vamos mudar o estilo de vida. Ele fala, beleza, o que eu faço? Então, a gente tem alguns pilares que a gente avalia no paciente em relação à qualidade de vida. Então, nós avaliamos peso, e dentro do peso tem as aferências de circunferência abdominal, como qualquer outra medida super simples de ser feita. Nós avaliamos presença de tabagismo, sedentarismo, sono, fatores de risco familiares e estresse. Então, esses são os pilares de avaliação em relação à mudança do estilo de vida. Ah, mas estresse todo mundo tem. Sim, estresse todo mundo tem. Quem faz meditação não é um Buda. Ele aprende a reagir de forma adequada ao estímulo estressor. Ele não é uma pessoa que nunca se estressa. Mas ele consegue manejar aquele estresse de uma forma mais adequada. Verdade, eu acho que ele aprende a manter aquele estado estressor por menos tempo, né? Ele Também. vai ter, mas ele vai durar um tempo menor. Pelo menos é isso que eu vejo. Então, né? assim, ele maneja aquele estresse de uma forma mais adequada do que aquela pessoa que internaliza e leva aquilo para 24 horas por dia, nunca está relaxada. Então, nesses pilares, então a gente tem que checar. O paciente está fumando? Nós sabemos que o cigarro tradicional e o cigarro eletrônico, que é muito pior, eles têm um efeito hipertensor. Então, fumar e medir a pressão 15 minutos depois, ela vai estar alta. Então, existe um efeito da nicotina e de todos os outros componentes desses cigarros na elevação da pressão arterial. Sedentarismo, acho que é algo que é do senso comum, que o paciente sedentário ele é de maior risco para qualquer doença cardiovascular. A questão alimentar, acho que entra dentro do grupo do peso. Ou seja, se o paciente está em sobrepeso, é preciso checar o padrão alimentar desse paciente. E o que a gente recomenda hoje é uma dieta que nós chamamos de dieta do Mediterrâneo, que nada mais é do que uma dieta que predomina fibras, carnes magras, o azeite de oliva, que é uma gordura boa, mas também calórica, então a gente tem que lembrar disso no paciente que está querendo fazer perda de peso, ele não pode abusar da gordura, apesar de boa. E contém também os grãos, né? Que são as castanhas, lentilhas. Então, nada mais é do que uma alimentação saudável que está no consciente popular, que todo mundo sabe, mas que o ultraprocessado, a facilidade do dia a facilidade, a correria acaba engolindo toda essa ideia. Então, você tem que checar isso, propor para o paciente metodologias para atingir os objetivos, né? E tem várias outras questões que a gente pode usar, meta smart, enfim, você vai dar degraus para o paciente chegar.
Checar os antecedentes familiares é muito importante, porque pacientes que têm histórico de eventos cardiovasculares, então infarto, derrame. Eu vou falar uma idade mais geral, que é mais fácil de guardar, mas tem as idades separadas por sexo, né? Se você tiver evento em menos de 60 anos, acende 30 alertas. Por quê? Porque esse é um paciente que tem um componente provável genético no desenvolvimento de aterosclerose, que é a placa de colesterol. Então, você vai ter que ser mais rígida com ele. O paciente que já tem alterações de dislipidemia, alterações metabólicas, que também diabetes, que entram no grupo do peso, ou seja, esse paciente que tem uma pressão, que está naquele bolo do atenção, mas ele tem outros fatores de risco, você pode propor a mudança do estilo de vida, mas a depender do número de fatores associados, esse sim pode receber tratamento. Agora, aquele paciente que é jovem, que faz atividade física e que está com uma pressão limítrofe, às vezes é só checar a quantidade de sal, checar o uso de energético, bebida alcoólica, café, que são substâncias que podem contribuir para esse valor, né? Mas medicação nesse cenário, no paciente de baixo risco, não é a primeira opção. Você estava falando, por exemplo, da atividade física. Qual é o mínimo recomendado para o paciente deixar de ser sedentário? Para ele deixar de ser sedentário, a recomendação é de 150 minutos semanais somados, né? Ou 75 minutos de atividade mais intensa. Então, se é um paciente que não tem tempo, ele pode fazer 75 minutos de atividade de mais... Uma vez por semana. A divisão, aquela questão do futebol no final de semana que todo mundo temia, foi um pouco desmistificada. A gente sabe que na semana, se ele concentrar em poucos dias, ainda assim a gente tem efeito positivo. O ideal é que, para que a gente coloque a atividade física como algo do dia a dia, para efetivamente levar a uma mudança do estilo de vida... Mudança de hábitos, né? O hábito tem que ser diário. O hábito se cria, se constrói e se mantém. Então, a princípio, o ideal é que o paciente seja orientado a dividir isso para evitar que isso se perca em longo prazo, né? Então, assim, só para a gente deixar bem claro, né? Então, 12 por 8 não mudou, porque o pessoal chega no meu consultório e fala assim, 12 por 8 é ruim. Não é. Não. Então, quem tem pressão 12 por 8, ok, você ainda está muito bem. Agora, se você já tem uma pressão um pouquinho mais alta que isso, vai depender do seu risco para saber se você vai precisar ser medicado ou não. É isso? É isso. Então, nesse grupo de pacientes, o ideal é a gente fazer o cálculo de risco. A gente tem scores hoje. Esse score Prevent, que é o score que a diretriz sugere, está online. É super fácil de fazer. Ele é um score um pouquinho mais completo do que o score que a gente usava antes, que é o score da SBC, porque ele inclui possíveis lesões de órgão-alvo. Então, o que é isso? Só para a gente falar de uma forma mais clara. A pressão arterial... Eu falo isso para os meus pacientes. Se prevenção doesse, ia ser muito mais fácil da gente tratar. Porque a pressão arterial, ela não dá sintomas. E quando o sintoma vem, a lesão já está instalada. Ou seja, o leite já derramou. Então, quais são os órgãos que a gente tem que olhar para checar se aquele paciente já tem algum dano relacionado ao nível de pressão? Rim. A gente vê isso através da dosagem de proteína urinária, que antigamente era microalbuminúria, agora a gente fala de relação albumina-creatinina urinária, que nada mais é do que o nosso rim não é para deixar a proteína sair pela urina, porque a proteína é preciosa para a gente. Está aparecendo proteína de forma microscópica na urina, já tem lesão no rim. Então, a dosagem na microalbuminúria ela tem que ser feita pelo menos uma vez no diagnóstico, e depois, se houver alterações, a gente faz essa sequência. Checar a retina. Então, fundo de olho, o oftalmologista tem que fazer parte desse processo de diagnóstico. Checar se existem alterações já presentes na parte cardíaca, então sinais de sobrecarga, ou seja, o músculo cardíaco que trabalha com uma pressão maior, ele fica mais forte como qualquer músculo. Então, se já tiver um eletrocardiograma com sobrecarga, um eco com sobrecarga, esse paciente não deve ter essa pressão de ontem, né? Exatamente. Então, esses dados, eles entram nesse score Prevent. E aí entram outros dados interessantes, como, por exemplo, a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses. Por quê? Porque se esse paciente já tiver alteração glicêmica, o risco dele sobe. A gente vai pensar em tratar. Então, esse score, ele traz dados interessantes e ele traz uma coisa super bacana, que eu faço isso no meu consultório. Eu calculo o risco do paciente com ele. E mostra na tela. Para ele entender aonde que está entrando cada ele pecinha desse quebra-cabeça. Concretizar a situação dele hoje.
E o Score Prevent, ele me dá o risco de 10 e de 30 anos, certo? E aí eu coloco assim para ele, ó, tá vendo esse colesterol aqui, ó? Se eu tirar isso, olha quanto cai o seu risco. Tá vendo essa hemoglobina glicada? Se eu normalizar isso, tá vendo essa pressão? Se eu normalizar, e aí a hora que ele vê um risco que era 20, cair para 3, ele se convence de que ele precisa ter cuidado. E que ele precisa tratar. E que ele precisa tratar. Entendeu? Só para a gente não se perder aqui numa coisa que eu queria te perguntar. Você falou que é primeiro tratamento, mudança de estilo de vida. Quanto tempo você dá para esse paciente para ver se ele deu conta de fazer essa mudança de estilo de vida? Esse acompanhamento tem que ser de perto, né? Não dá para o ano que vem a gente se fala. Exatamente por isso que eu quis pontuar. Porque a gente fala, ela mandou, né, eu ir para casa, aí hoje eu não vou começar atividade física, nem amanhã. Em média, num paciente de baixo risco, são 3 meses que a gente reavalia para checar se a mudança de estilo de vida, primeiro, foi implementada e, segundo, se ela foi concretizada. E se foi efetiva, né? Exato. Porque, às vezes, o paciente faz, mas pode ser que não tenha, né, não tenha a resposta que a gente esperou, né? A gente espera que, quando ele fizer uma atividade física, ele muda a alimentação, a pressão vai cair. Mas, às vezes, isso não acontece. Às vezes, não o suficiente. Então, o tratamento vai ser pensado, sim. Então, pelo que eu tô vendo, ele não pode falar assim, o famoso né? Já que eu mudei meu estilo de vida, eu não preciso voltar. Não, você precisa voltar para ver se o que você fez teve a resposta que a gente esperava. Tô certa? Corretíssima. E um dado super interessante, que é como é o diagnóstico de hipertensão. Isso é algo que, às vezes, nem o próprio médico sabe. A primeira coisa é como a gente deve medir a pressão. A diretriz, ela traz um dado muito interessante, que é, esses aparelhos automáticos, eles são preferíveis à medida oscilométrica, que é aquela manual de insuflação. Porque a gente sabe que existe uma variação interobservador, né, da pessoa que está medindo. As medidas automáticas, que são aquelas que você coloca na braçadeira. Isso é outra coisa que eu ia falar, porque aquele do pulso de é ruim, punho, né? Dá bastante erro. Ele pode ser utilizado, mas não é o ideal. Então, os aparelhos automáticos de braçadeira, que você coloca em cima da mesa, aperta o botão e ele mede automático, são ideais. Existem os aparelhos que são profissionais, mas os aparelhos de uso domiciliar são extremamente úteis e bem-vindos. Só peço para checar. Monitoramento, né? Só peço para checar se tem o selinho do Inmetro. Então, dentro do consultório, como é que o médico deve fazer para medir a pressão? Primeira coisa, o paciente tem que estar de bexiga vazia. Então, ele tem que esvaziar, ele tem que urinar. Ele não pode ter fumado muito, pelo menos nos últimos 15 minutos. Ele tem que estar sentado, o braço tem que estar apoiado. Você espera alguns minutinhos para ele se acomodar. Mede a pressão, são 3 medidas e você faz a média das 3 medidas. No mesmo braço? Ou você intercala os braços? No mesmo braço. A princípio, não é para ter grande diferença entre os braços. Se a diferença está acontecendo, a gente vai suspeitar já de aterosclerose, que é a doença arterial periférica. Então, aí tem que buscar o motivo dessa diferença. Então, a princípio, a medida pode ser em um braço. E é essa pressão, se você tiver 2 medidas de consultório, acima de 14/9 ou 140/90, já dá diagnóstico de hipertensão. É super simples. Você não precisa de maquinarias absurdas para isso. Em casos de dúvida, e aí entram os chamados fenótipos da hipertensão, que é a hipertensão mascarada, a hipertensão de jaleco branco, a hipertensão definida. Talvez você precise de alguns dados complementares. E aí tem 2 que a diretriz sugere que sejam feitos, que é o MAPA, a MAPA, que é aquele aparelho que você coloca, vai para casa, fica 24 horas com ele e faz as medidas automáticas. Ou uma segunda opção, que é a chamada MRPA. MRPA é uma técnica, é um aparelho próprio para isso, que o paciente leva para casa e ele tem um protocolo de medidas que ele faz entre 5 a 7 dias. 2 medidas pela manhã, 2 medidas à noite. E aí tem uma central que recebe isso, que faz uma média e que define os valores ideais. Então, a MAPA e a MRPA são também dados que podem completar o seu diagnóstico, mas eles não são obrigatórios. Então, o diagnóstico é basicamente 2 medidas por alguém habilitado, com valores acima de 14/9. E em relação ao tratamento, vamos ver, o que você acha que é mais difícil, né? Adesão à mudança de estilo de vida, tomar o remédio ou acesso ao remédio? Né? Porque todo mundo fala assim, não toma porque no SUS não tem. Não é verdade, né? Nós temos alguns remédios... Isso é algo que realmente não dá para falar. Nós temos no SUS remédios de qualidade extremamente elevadas. Então, do SUS é pior. De última geração. Não, isso não é verdade. Nós temos remédios extremamente eficazes, de distribuição gratuita e de fácil tomada. A questão é adesão.
Então, o acesso não é difícil, a adesão é muito difícil. Você acha que a adesão é mais difícil que mudança de estilo de vida? Eu acho que está ali, ó, no páreo, viu? Está no páreo. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem em relação ao paciente hipertenso é ele entender que a hipertensão é um mecanismo complexo de perda do controle do vaso. Então, numa situação normal, eu tenho relaxamento e contração do vaso, de forma adequada. Ou seja, se eu ficar de pé, eu contraio o vaso para minha pressão não despencar. O que acontece num paciente que está hipertenso? Existe toda uma alteração, uma modificação metabólica com atividade inflamatória, com perda de reatividade do vaso. O vaso não regula direito e que o sintoma é a pressão alta. Então, a pressão alta é como se fosse uma febre. Ela está te mostrando que existe toda uma maquinaria por trás lá que está com problema. Então, quando a gente fala de pressão alta, a gente precisa entender que, antigamente, a gente pegava uma medicação e ia subindo a dose dela até chegar no máximo, aí chegava uma segunda medicação. Hoje, a gente entende que atacar por várias frentes esse mecanismo extremamente complexo é muito mais efetivo, às vezes até com doses baixas, do que eu pegar uma medicação e ficar subindo dose e ter efeito colateral. E isso assusta o paciente. Porque às vezes eu falo para o paciente assim, olha, eu vou te dar 3 remédios, porque os 3 juntos são melhores do que você tomar um só. E aí ele acha que é muito forte. Ele acha que está exagerando, que o médico está... Na cabeça dele, aquilo é um absurdo. Como assim? A minha pressão está 14, eu tenho que tomar 3 remédios. Acontece isso na endocrinologia também. Né? Quando a gente tenta pegar várias drogas aí para tratar o diabetes, ele fala, nossa, mas não pode ser só o glifage, que exagero, né? Que exagero. Então, a gente tem que ensinar isso para o paciente. E, principalmente, se possível, e talvez essa seja a questão do SUS, usar as pílulas, as polipílulas que a gente fala, né? Que aí são vários fármacos dentro do mesmo comprimido. Porque aí esse quesito facilita essa questão da adesão e diminui essa sensação de que está tomando muito remédio. Isso tem que ser pensado, né? Então, talvez optar por essas medicações combinadas hoje seja o melhor caminho. E mudando um pouquinho aí, acho que a gente já deu uma pincelada aí nessas questões, porque tem muita coisa, né, de hipertensão e do colesterol, né, que é outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que também mudaram as diretrizes. Então, o que era um colesterol bom, né, assim, bom, né, um nível aceitável, não é mais. Como que ficamos aí nessas novidades aí? O colesterol também é um grande problema, porque não dá sintoma. Então, nós estamos falando de 2 questões que têm um final trágico a longo prazo e que, infelizmente, durante toda essa trajetória do paciente, o paciente não percebe os danos que elas estão provocando, né? Que essas 2 situações, que é a alteração do colesterol e da pressão, estão provocando. Então, como funciona a questão do colesterol? Eu sempre falo isso. Colesterol é tempo de exposição. Tempo de exposição significa quanto mais tempo o seu corpo estiver exposto ao aumento de colesterol, maior a chance de formação de placa de colesterol, maior a chance de infarto e derrame. De entupir essas placas, né? De entupir essa placa. Então, nós estamos falando de tempo de exposição. O que isso quer dizer? Meu colesterol está um pouquinho alterado. Tá bom, vai no médico, olha, você tem que diminuir gordura, nanana. Aí o ano que vem. O colesterol está um pouquinho alterado, então você tem que diminuir gordura, nanana. 3º ano, 4º ano, 5º ano, infartou. Infartou do nada? Não foi do nada. Já estava depositando essa gordura aí, né? O colesterol que está limítrofe está lá. Está lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, de novo, o que a gente quer é trazer a prevenção para algo mais efetivo, para que o próprio médico não caia na inércia de, vamos ver ano que vem como fica? E a hora que você percebe, o paciente passou 5 anos com colesterol alterado. Porque o que a gente tem visto nas diretrizes, que eles estão tentando atuar antes do evento. Então, a ideia é evitar o evento. Não deixar formar a placa. Eu não quero nem deixar o colesterol formar a placa. Então, a ideia é, vamos deixar esse colesterol o mais baixo possível. Mais baixo quanto? Vamos lá, vamos a números. Mais baixo, melhor. Existe agora um as low as better na cardiologia. Nós já temos medicações tão efetivas na redução do colesterol, a ponto de nós pegarmos LDL, que é o colesterol ruim, com valores de 10, de 20. Isso é seguro. Existe um monte de gente falando aí que não é seguro tomar o remédio do colesterol, porque dá demência, porque não vai formar hormônio. Porque dói as pernas.
gente, isso é fisiologia básica. O nosso corpo tem uma produção própria de colesterol para esses fins. O colesterol que a gente está tratando é o colesterol que vai te trazer consequências futuras, ruins. Então, mesmo com o seu colesterol super baixo, tá ótimo. O seu hormônio vai ser formado. A demência vem de microinfartos e não da medicação do colesterol. Então, a gente está invertendo o foco. Né? Está invertendo as prioridades. Invertendo as prioridades. Então, eu vejo pacientes assim, com um medo extremo de usar o remédio do colesterol por conta de falácias que vêm ainda sendo divulgadas na internet. Então, tenha um médico de confiança para tirar suas dúvidas, para esclarecer e, principalmente, que seja alguém que te traga informações concretas, baseadas em evidência, ou seja, alguém que te traga algo que tenha respaldo. Né? E assim, só para deixarmos muito claros, estatinas são seguras. Muito. Ótimo. Muito. Para deixar essa frase bem frisada. Existe uma coisa em medicina chamada NNT, que é o número para tratar, para trazer benefício. Ou seja, quantas pessoas que eu preciso dar o remédio do colesterol para que haja um benefício. O menor NNT que a gente conhece é o da estatina. Ou seja, é uma medicação que eu preciso tratar muito poucas pessoas para ter prevenção. Então, é um número para tratar pequeno, isso quer dizer que o benefício é gigantesco. E nós temos aí anos de publicações dos mais diversos tipos mostrando segurança. A tal da dor muscular, ela acontece? Ela acontece. Geralmente, logo que a gente inicia o tratamento e, em média, em 1 semana ou 10 dias do tratamento, ela se adapta e vai embora. Entra em remissão. Os pacientes que têm persistência de dor, hoje a gente tem opções para fazer. Então, a gente tem troca de medicação, tem algumas estatinas que são mais potencialmente provocadoras de dor do que outras, dose. E a gente já tem no mercado, inclusive brasileiro, que entrou esse ano, que é o ácido bempedóico com a ezetimiba, que são 2 medicações que não são a estatina, que tem um efeito super positivo no colesterol e que entram exatamente nesse nicho de pacientes que têm dor. Então, só voltando aos números... eu ia falar disso agora. O LDL, que é o colesterol ruim, antes a gente falava em menor do que 130 para pacientes de baixo risco. Então, de novo, a gente tem que calcular o risco do paciente. Se ele for um paciente de baixo risco, hoje, esse 130 virou 115. Então, a gente está puxando a reguinha para baixo. Então, vamos deixar... Paciente que não tem risco, ou seja, ele não é diabético, ele não tem histórico familiar... Ele não tem nada. Exatamente. O paciente rígido chegou lá, um colesterol de 130 LDL, né? Um colesterol ruim, a gente já considera ele com dislipidemia, com colesterol alto. Eu tenho que trazer esse colesterol para baixo de 115. Vou fazer isso com medicação? Não sei. O potencial redução do colesterol em alguém que já tem um estilo de vida correto é pequeno, porque você vai ter margem de manejo muito pouca. Se o paciente já faz uma boa alimentação, se ele já faz atividade física, o que você vai fazer adicionalmente para baixar esse colesterol? Então, às vezes, a gente não tem nem margem para mexer no estilo de vida. No paciente que tem erros que permitem esse ajuste, tá ótimo, pode fazer. Se o paciente já tem um risco de eventos cardiovasculares considerado como intermediário, nessa situação, o ideal é a gente procurar se não tem alguma coisa escondida. Ou seja, se tem alguma coisinha lá, se já formou uma plaquinha de colesterol que possa estar escondida, para a gente definir se ele realmente é risco intermediário. Né? No risco intermediário, a gente está falando aí uma meta de LDL menor do que 70. Pacientes de alto risco, pacientes que já têm doença cardíaca, que já tiveram um evento, a gente está falando em menor do que 50. E surgiu uma outra categoria, que é o muito alto risco, que é aquele paciente que tem múltiplos infartos, que tem múltiplas manipulações cardíacas. Esse paciente, o ideal é menor do que 40. Então, a gente realmente está puxando a régua para baixo para evitar que lá na frente a gente ainda gaste um absurdo, como a gente ainda gasta, em UTI, em cirurgia cardíaca, em tratamento de AVC, em tratamento de infarto. A gente não quer gastar lá na frente. É preferível você tratar agora. Então, assim, recapitulando, paciente baixo risco abaixo de 115, risco intermediário 70. Alto risco 50 e muito alto risco 40. Então,
quem está aqui nos ouvindo, dê uma olhada nos seus exames. Vai dar uma olhadinha lá para ver qual é o seu LDL. LDL, estamos falando do LDL. E em relação ao HDL, tem alguma meta? Mudou alguma coisa nas diretrizes? HDL é o colesterol bom, né? Então, o HDL, ele não tem uma meta, porque, na verdade, o HDL ele é um marcador de risco. Marcador significa uma bandeirinha. Eu não tenho como atuar sobre ele efetivamente, como a gente tem no colesterol ruim. Em que sentido? Até hoje, a gente não tem nenhuma medicação que foi efetiva em aumentar o HDL, já que ele é o colesterol bom, e mudar o risco cardiovascular. A gente até consegue fazer isso numericamente, mas não muda o risco cardiovascular. Então, melhorar o exame não resolve nada. Então, o que a gente sabe hoje? Que o HDL, quando ele é muito baixo, ele é ruim. Então, ele é uma sinalização, ele é um semáforo que está no vermelho lá se ele for baixo. Só que a novidade é que o HDL tem uma curva em U. Isso significa que HDLs muito altos, num contexto de outras alterações do perfil de colesterol, pode ser um HDL disfuncional. Então, antes a gente viu um HDL super alto, HDL de 90, parabéns, está super protegido. Ops, não é bem assim. Então, hoje a gente sabe que tanto ele muito alto, junto com outras alterações de perfil de colesterol, de marcador inflamatório, ou ele baixo, ele é um semáforo vermelho. E como que você costuma orientar os seus pacientes? Qual é o tempo que eles colhem esses exames? Eles vão entrar com uma medicação, depois de quanto tempo eles são reavaliados para dizer se essa medicação está suficiente para chegar nessas metas, que realmente são metas, vamos dizer assim, ousadas, difíceis de serem chegadas, por exemplo, com uma medicação, né? Hoje em dia a gente usa, às vezes, a simvastatina junto com a ezetimibe, né? As associações, as associações. É importante a gente entender que eu não preciso chegar nessa meta tão rápido. Exato, no primeiro controle. Então, o que eu preciso é baixar esse colesterol, e essa redução, que gira em torno de 30% a 50% do valor inicial, tem um tempo aí de 4 a 6 semanas para ser feito. Então, eu posso reduzir aí 30%, 40%, até 50%, não necessariamente chegando na meta, nessas primeiras 4 a 6 semanas. E aí, depois dessa primeira avaliação, sabendo qual é a meta do paciente e aonde ele está naquele momento, eu faço o reajuste da medicação para chegar na meta final. Então, eu não preciso, já na primeiro controle do exame de sangue do paciente, já que ele esteja com seu colesterol abaixo de 40. Mas eu preciso reduzir em torno, aí, dependendo do risco, de 30% a 50% do valor inicial. É a mesma coisa de perda de peso, né? Você não pega um paciente que vai perder 30 quilos e no primeiro controle ele perdeu 30 quilos. Então, a gente tem alguns degraus para passar. E o paciente tem que entender isso também. Agora, vou te fazer uma pergunta que não quer calar. Doutora Priscila, meu colesterol tá bom. Eu posso parar o remédio? Isso é um grande problema. E isso eu vou até puxar para a hipertensão também, tá? Porque eu acho que é um cenário muito parecido. Os pacientes, eles têm a impressão de que foram curados daquela questão. É muito importante que a gente explique para o paciente qual é o mecanismo da doença e por que o tratamento. Então, quando a gente está falando de hipertensão estabelecida, se o paciente for obeso, sedentário, ele tiver um estilo de vida completamente inadequado e ele virou um triatleta, ele perdeu peso, ele faz atividade física, sim, é possível que a pressão alta seja curada. Mas na maioria dos pacientes... É exceção, né? Exato. A maioria dos pacientes, ele não vai virar um triatleta. E mesmo que ele mude o estilo de vida dele, existe a possibilidade de ele ter um componente próprio, genético, de predisposição a essa hipertensão. Então, nessa situação, a gente tem que ensinar para ele. O remédio é ele que faz a sua pressão ficar normal. Se você parar, a pressão volta a subir. E segundo ponto, remédio de pressão não é igual remédio de dor. O que isso significa? Se o paciente medir a pressão e ela estiver alta, ele não vai tomar uma dose adicional. Ele não vai tomar o remédio da mãe, da vizinha. Nem de pôr debaixo da língua. Não vai fazer isso. Se houver sintomas, ele vai procurar um serviço de emergência. Se ele estiver assintomático e essas medidas estiverem persistentemente acima do ideal, aí ele vai procurar o médico dele para fazer um ajuste da medicação. Doses adicionais da medicação para pressão vão trazer risco de efeitos colaterais e pior, às vezes até de queda acentuada da pressão, com desmaio, com
queda da própria altura, inclusive com risco de trauma. Então, isso é bem importante. Do colesterol, o manejo da medicação em relação à sua retirada depende do risco. Se é um paciente de baixo risco, ele chegou na meta, mas com uma grande mudança do estilo de vida, ok, você pode até pensar em tirar. Na maioria das vezes, quando você pensar em usar o remédio, ele é um paciente que já tem pelo menos 2 fatores de risco. Com 2 fatores de risco, felizmente ou infelizmente, esse tratamento é para o resto da vida. Raramente a gente vai tirar o remédio do colesterol. Perfeito, né? E quais hábitos você considera assim indispensáveis para você proteger o seu coração? Então vamos lá, são os pilares do estilo de vida, né? Vamos começar pelo sono. As pessoas não lembram do sono. Quanto tempo? Não é tempo, é qualidade. Então, o tempo de sono, a gente tem até algumas classificações de dormidor curto, dormidor longo, que é o paciente que tem, por exemplo, dormidor curto, ele tem uma satisfação do descanso com um tempo de sono curto. Então, se ele não tem nenhuma interferência disso na vida dele, tá ótimo. O problema é que a maioria das pessoas que se acham ser dormidores curtos, na verdade, tem um estilo de vida que faz com que ele tenha que ser um dormidor curto, não uma opção própria. E a gente descobre isso nos finais de semana. Porque o dormidor curto, ele dorme pouco, inclusive quando ele está de férias, no final de semana, porque é uma característica dele. Agora, aquela pessoa que dorme pouco, fala, eu sou um dormidor curto, e no final de semana dorme o dia todo, opa, tem coisa errada, né? Então, a qualidade do sono, então você tem que acordar descansado, a gente fala da profundidade do sono. Hoje a gente tem os relógios que conseguem fazer esse tipo de monitoramento, que é bem bacana, ele define o tempo, a qualidade do seu sono, sono profundo. Então, o sono é super importante, puxar aí a apneia do sono, ver se tem apneia do sono, não, porque a apneia do sono é um fator de risco para hipertensão e doença cardiovascular. A atividade física, a gente já falou, 150 minutos de atividade aeróbica semanal ou 75 minutos de atividade mais intensa. A atividade resistida, que é a musculação, o funcional, deve ser acoplada ao aeróbico, então não é, o cardio é só para coração, o músculo, a musculação não é. Não, a recomendação é associação, mesclar atividades. A alimentação, então, o brasileiro, ele em média consome quase o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós somos um povo que... Salgado. Que, assim, do ponto de vista do paladar, tem preferência por comidas mais salgadas. E nós temos uma pandemia de famílias se alimentando exclusivamente por produtos ultraprocessados, né? O produto ultraprocessado é aquele que a gente abre o saquinho para comer. E eles têm muito sal para fazer essa conservação em longo prazo. Então, isso é algo relevante na nossa população. A questão do peso, e aí acho que puxa com a endocrinologia, e checar essa questão do controle de colesterol e da hipertensão. Acho que isso, e glicemia que entra no pacote, né? Que bom que você lembrou dos diabéticos. Acho que são esses os pilares principais, lembrando do último, que é o manejo de estresse. E aí dá até para falar um podcast só sobre isso. Nós depois. Já fizemos um podcast sobre isso. É verdade. Então pronto, voltem lá no podcast para ver esse último item. E, bom, foi o que a gente falou, são muito densos esses consensos, são muitas novidades. Mas se você pudesse resumir aí, né, alguma coisa para ficar de aprendizado sobre o novo consenso da hipertensão e o novo consenso do colesterol, o que a gente poderia deixar aí de legado, vamos dizer assim? O novo consenso de hipertensão meça sua pressão arterial. Todo adulto deve ter a sua pressão arterial medida, no mínimo, uma vez ao ano. É um absurdo que alguém frequente um consultório médico de qualquer especialidade e que saia dele sem uma medida de pressão arterial, independente da especialidade do médico. Então, é uma oportunidade que o médico tem de fazer diagnóstico. E não necessariamente de tratar. Se ele não quer tratar, encaminha. Mas o diagnóstico está ali. Mas oriente, né? Exatamente. Oriente o seu paciente sobre aquele valor. Então, a primeira coisa é meça a sua pressão arterial. A partir de quando? O pediatra mede a pressão arterial da criança. Então, não é a partir de quando. Uma vez por ano, nós temos que ter a nossa pressão medida no mínimo. E as mulheres têm uma grande vantagem, né? Que é o ginecologista.
Então, o bom ginecologista, ele faz isso nas suas consultas. E eu falo que o ginecologista ele tem uma coisa que o cardiologista gostaria demais, que é a fidelidade, né? Porque a mulher vai todo ano no ginecologista. E o endócrino também. Não necessariamente ela faz isso no cardiologista. O endócrino também queria essa fidelidade. Não é? A gente tem um pouquinho de ciúmes da ginecologia nesse exatamente. ponto. E do colesterol, todo paciente também deve ter uma medida de colesterol. A depender do seu fator de risco, a gente vai definir qual é a frequência com que a gente vai fazer a sequência de medidas. Mas pelo menos uma medida na vida adulta tem que ter. Vida adulta a partir de quantos anos? 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, pelo menos uma visita aí no cardiologista anual. Se não tem nenhuma outra especialidade que meça a sua pressão, né? Na verdade, um clínico pode fazer isso, não, né? Até ele em casa, né? Foi o que você Exato. falou. Você tendo um aparelho, né, garantido aí pelo Imetro, que é um aparelho só fidedigno. Um dado bem relevante, tá? Esses aparelhos de pressão de farmácia que ficam de pé para a pessoa pôr o braço não fazem diagnóstico de hipertensão, tá? Então, ali, se acontecer alguma medida alterada, não use aquele parâmetro como hipertensão. Tem que ter as medidas em consultório, sentado, tudo. E nem se você estiver se sentindo mal, você vai na farmácia medir. Também Exato. não adianta, né? A gente tem que lembrar, isso é algo que os pacientes também têm uma certa confusão de entender, que é o aumento de pressão reacional. Aumento de pressão reacional significa o foco não é hipertensão. Hipertensão é uma desregulação do vaso. Sua pressão pode estar alta porque você está com dor, porque você está com mal-estar, porque você está ansioso, passou por uma situação de estresse, e existe uma descarga de adrenalina, existe um componente externo que faz a pressão subir como reação àquele quadro inicial. A hipertensão mesmo é uma desregulação do vaso, são coisas diferentes, inclusive com tratamentos diferentes. Então, se existe dúvida, o ideal é que sejam feitas aquelas medidas, como eu falei, ou da MAPA, ou a medida residencial de pressão arterial. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Dá para ficar aqui a noite inteira conversando. São muitas novidades, mas o que a gente vê, né? Que a principal alerta hoje em dia, né? A principal red flag que a gente fala é prevenção. Exato. Então, não espere você ter um acidente cardiovascular, um infarto, um sintoma para você procurar o cardiologista ou para você começar a tratar. Né? E não pare de tomar o remédio porque sua pressão está boa, porque seu colesterol está bom. Essa é a meta. É aí que a gente quer chegar. Então, quando você atingir isso, é porque você está sendo bem tratado, né? Você fez o gol. Exatamente. E aí, a gente tem que ser igual o Zagallo. O time que está ganhando, a gente não mexe. Vamos manter esse colesterol, essa pressão, que com certeza você só vai estar trazendo uma melhor qualidade de vida, né? Não só o tempo de vida, como melhor qualidade de vida. E, de novo, lembrar que 10 milímetros de mercúrio de redução de pressão arterial reduz 20% de eventos como morte, infarto e derrame. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu só tenho aí a agradecer. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo seu conhecimento. Obrigada por pelo dividir convite. com a gente. E quem não prestou atenção nos números ou não, né, se atentou, ouça de novo esse podcast, que vale muito a pena. As novidades são muitas, mas são muito impactantes. Então, vale a pena. Cada informação que a gente colocou aqui hoje tem um peso muito grande na sua qualidade de vida. Muito obrigada pelo convite e, de novo, conte comigo sempre. E se esse episódio ajudou você em alguma coisa, mande esse episódio para alguém que você sabe que está com a pressão alta, com colesterol ou que não se cuida. Continue seguindo os nossos CitaCast, porque cada episódio você vai ter uma novidade aí, não só na parte de cardiologia, como na parte de endócrino, na parte de autocuidado. Então, a gente vai trazendo sempre, uma vez por mês, algum tema que vai ter uma relevância aí na sua vida. Siga a gente em todas as nossas redes sociais e continue acompanhando a gente no próximo episódio.